Joloque, de 1632 a 1704, Os Direitos do Homem. John Locke nasceu em 29 de agosto de 1632 em Somerset, na Inglaterra, em uma família puritana. O pai dele, um advogado que também serviu como capitão na Guerra Civil Britânica, tinha bons relacionamentos no governo. Como resultado, Locke pôde receber uma educação notável e diversificada. Em 1647, quando frequentava a escola de Westminster em Londres, foi nomeado acadêmico do rei, uma honraria concedida ao grupo seleto, e em 1652, inscreveu-se na mais prestigiada faculdade de Oxford, da Christ Church. Foi lá que Locke familiarizou-se com a metafísica e a lógica, e enquanto fazia o seu mestrado em artes estudava também os trabalhos de Descartes e Robert Boyle, que é considerado o pai da química, buscando seguir a carreira de médico. Em 1665 tornou-se amigo de Lord Ashley, que foi fundador do partido Whigs e tornaria o conde de Shaftesbury, um dos mais habilidosos estadistas ingleses que fora a Oxford buscar tratamento médico. Lord Ashley o convidou a viver em Londres para trabalhar como seu médico pessoal, e ele se mudou para lá em 1667. Conforme cresciam o poder e as responsabilidades de Lord Ashley, o mesmo ocorria com Locke, assim logo se viu trabalhando no comércio e na colonização. Um projeto assumido por Lord Ashley foi a colonização das Carolinas no Novo Mundo, e Locke tomou parte da ação, redigindo a constituição daquelas terras. Foi durante esse período que começou a se interessar pelas discussões filosóficas. Em 1674, com Lord Ashley fora do governo, Locke retornou a Oxford para se graduar em medicina, e então viajou para a França, onde passou boa parte de seu tempo aprendendo sobre o protestantismo. Ao voltar à Inglaterra em 1679, Locke viu-se envolvido em controvérsias. Como o rei Carlos e o parlamento disputavam o poder e a revolução parecia possível, envolveu-se em uma tentativa fracassada de assassinato do rei e do irmão do rei, o que o fez ter de deixar o país. Foi nessa época que escreveu o livro 2 Tratado sobre o Governo. Exilado na Holanda, Locke concluiu o que talvez seja o mais famoso trabalho, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que havia começado na França. Em 1688 pôde finalmente retornar a Londres quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra, forçando James I, que governava depois da morte de seu irmão Carlos I, a fugir para a França, o que deu início à Revolução Gloriosa. Foi só depois que Locke retornou à Inglaterra que o Ensaio sobre o Entendimento Humano e os 2 tratados sobre o governo foram publicados. A Revolução Gloriosa teve impacto profundo sobre a Inglaterra e deslocou o poder da monarquia para o parlamento. John Locke não apenas foi considerado um herói de seu tempo, mas sua contribuição para a filosofia ocidental comprova que ele foi uma das maiores mentes da história da humanidade. Seus trabalhos filosóficos abordam temas como empirismo, epistemologia, governo, Deus, tolerância religiosa e propriedade privada. Ensaio sobre o Entendimento Humano. O trabalho mais famoso de Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano, refere-se às questões fundamentais sobre a mente, pensamento, linguagem e percepção, e é dividido em 4 livros. No ensaio ele apresenta uma filosofia sistêmica que tenta responder como nós pensamos. Como resultado desse trabalho, Locke moveu o diálogo filosófico da metafísica para a epistemologia. Ele foi contra a noção estabelecida por outras escolas filosóficas, como a de Platão e a de Descartes, de que uma pessoa nasce com conhecimento e princípios fundamentais inatos. Ele argumenta que essa ideia significaria que todos os humanos aceitam universalmente certos princípios, e como não existem princípios universalmente aceitos, e se houvesse não seriam resultado de conhecimento inato, isso não pode ser verdadeiro. Por exemplo, as pessoas têm ideias morais diferentes, então a moral não pode ser um conhecimento inato. Em vez disso, Locke acreditava que os humanos serão tabula rasa ou página em branco que adquiria conhecimento pela experiência. A experiência gera ideias simples,
com base nos sentidos, nos reflexos e nas sensações, que conforme se combinam tornam-se mais complexas, por comparação, abstração e combinação, e formam o conhecimento. As ideias também podem ser divididas em duas categorias, primárias. Não podem ser separadas da matéria e estão presentes não importa se as pessoas veem por exemplo tamanho, forma e movimento. 2 secundárias são separadas da matéria e percebidas apenas quando a matéria é observada, por exemplo sabor e odor. Finalmente, Locke faz objeção ao conceito de essência de Platão, a noção de que os humanos só podem identificar um indivíduo como parte de uma espécie e por causa de sua essência. Ele cria a própria teoria das essências com base nas propriedades observáveis, que ele chama de essências nominais, e das estruturas invisíveis que formam as propriedades observáveis, que ele chama de essências. Por exemplo, podemos formar uma ideia e criar uma essência sobre o que é um cachorro com base naquilo que observamos e com base na biologia do cachorro, que é responsável pelas propriedades observáveis. Para Locke, o conhecimento humano é limitado e nós devemos estar conscientes dessas limitações. 2 Tratado sobre o governo. No livro 2 Tratado sobre o governo, Locke detalha suas crenças em relação à natureza humana e à política. A âncora de seu pensamento filosófico era a noção de que os humanos têm direito à propriedade privada. De acordo com ele, quando Deus criou o homem, ele só precisava viver segundo as leis da natureza e enquanto a paz fosse preservada, cada um poderia agir como achasse melhor. O direito humano à autopreservação significa que o homem também tem o direito de ter as coisas de que precisa para sobreviver e viver com alegria, e tudo isso foi oferecido por Deus. Uma vez que o homem é proprietário do próprio corpo, todo produto ou mercadoria que seja resultado de seu esforço físico também pertence a ele. Um homem que decida trabalhar a terra e produzir alimentos, por exemplo, deve ser proprietário da terra e dos alimentos produzidos por essa terra. Segundo as ideias de Locke sobre a propriedade privada, ninguém deve tomar posse de nada se outra pessoa for prejudicada no processo. Além disso, Deus quer que todo mundo seja feliz e o homem não deve pegar mais do que precisa para viver, porque aquilo poderá ser usado por outra pessoa. Como existem pessoas imorais, porém, o homem deve criar leis para assegurar e proteger seus direitos de propriedade e liberdades. Locke acreditava que o único propósito do governo era apoiar e promover o bem-estar de todos. E embora alguns direitos naturais sejam abdicados quando um governo se estabelece, o governo tem a capacidade de proteger os direitos de modo mais eficiente do que uma pessoa sozinha. Caso o governo não promova mais o bem-estar de todos, ele deve ser substituído e é uma obrigação moral da comunidade se revoltar. De acordo com Locke, quando existe um governo adequado, os indivíduos e a sociedade se desenvolvem não apenas material mas também espiritualmente. O governo deve oferecer também uma liberdade em sintonia com a lei natural da auto-perpetuação criada por Deus. Apesar de ter sido publicado mais tarde, quando retornou à Inglaterra depois do exílio, 2 Tratado sobre o governo foi escrito durante uma época de acirrada tensão política entre a monarquia e o parlamento, e sua abordagem política teve um grande impacto sobre a filosofia ocidental.